Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo, pessoal, eu tô com esta plaquinha aqui de micro-ondas que ela liga normalmente, tá? Porém a gente aperta as teclas aqui da membrana, ela não faz barulho do buzzer, tá? O buzzer não apita quando a gente aperta as teclas. Então já sabemos que o circuito do buzzer está com problema. E também o display, pessoal, só funcionava dois lados, tá? Eu acho que eram esses dois aqui, ó. Esses dois segmentos aqui, ó. O do meio e os dois aqui, ó. Esses dois do canto aqui não funcionavam. Só funcionava esse e o do meio, tá? Esses aqui não funcionavam. E então já sabemos que o problema poderia estar ou no display ou no circuito do display. Então antes da gente condenar o display, a gente preferiu testar primeiro o circuito do display, tá? E realmente o defeito estava no circuito do display. E chegamos à conclusão aí. Enfim, já conseguimos consertar a placa, mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês esse circuito aqui no papel, como que ele funciona, tá? E como que a gente fez para poder descobrir esse defeito. Então se você quer saber como a gente fez isso, fica até o final do vídeo, tá bom? Que a gente vai mostrar para vocês o que aconteceu. A gente vai medir também com o mini osciloscópio. Vamos medir também com o multímetro digital e o multímetro analógico para a gente saber se está chegando pulso aí nos drives que aciona o buzzer, tá? E nos drives aí que aciona o display, beleza? Mas antes disso, pessoal, se você tiver interesse em ser membro do canal, o link está na descrição do vídeo. Custa apenas R$ 7,99 por mês, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode me chamar também no WhatsApp. O nosso WhatsApp está na descrição do vídeo. Só chamar aí e pedir mais informações, tá bom? Você vai ter várias vantagens, como prioridade nos comentários, vai participar de sorteios mensais, tá? O sorteio anterior, a gente sorteou um módulo inverter de placas de ar-condicionado, no valor de R$400. Ganhar esquemas elétricos, você vai ganhar cursos específicos, tá bom? Da área de automação, de placa de portão, de fonte, de câmera, cerca elétrica. Então vale muito a pena aí, tá? E também você vai estar colaborando aí com o nosso canal, vai estar incentivando aí, a gente sempre tá postando mais vídeo para vocês, tá? Custa apenas R$ 7,99 por mês. E se você quiser adquirir algum curso, nós temos cursos de conserto de placa de máquina de lavar, geladeira, micro-ondas, lave seca, adega de vinhos, placas interface de lavadoras, Brastemp Consul, modificações de placas de lavadora, das lavadoras Brastemp, né, aquelas placas de potência. Nós temos cursos de adega de vinhos, placa de adega de vinho, enfim, temos vários cursos. Temos vários esquemas também. Um esquema sai a R$50, na compra de 3 sai a 100, tá bom? Então, entre em contato com a gente aí para você ter mais informações. E outra coisa, pessoal, o pessoal aí pergunta muito para mim sobre fornecedor, tá? Eu encontrei um fornecedor bom, tá? Já comprei aqui diversas vezes, os componentes são bons, as peças são boas. Vou deixar o contato dele no WhatsApp, o nome dele é Alisson, tá bom? Vocês entram em contato com ele e pede para ele o catálogo de peças, de componentes, tá? Lá tem tudo, pessoal, lá tem membrana, tá? Só para você ter ideia, a membrana lá custa no valor de R$14. Tá? Então você pode comprar para uso próprio ou você pode comprar para revender. Para você ter ideia, uma membrana aqui na minha cidade custa R$28. Então se você comprando a 14 e vendendo a 28, R$30, você ganha um bom dinheiro. Tá? Então você pode revender ou você pode adquirir para uso próprio. Tá? Aqui a gente adquire para uso próprio. Eles têm magnetron, barras de LED, tem motor do prato de micro-ondas, tem placas, tá? Tem diversas membranas. Tem termostato de forno, tem time de forno, tem componentes eletrônicos, enfim, tem vários, o que você imaginar, pessoal, tá? Vale a pena vocês lá chamar ele no WhatsApp. Eu vou colocar o logo aqui na imagem e o WhatsApp dele também, tá bom? Entre em contato com ele, é sem compromisso, faça o seu orçamento lá, sua cotação, vê quanto que dá e vale bem a pena, viu? Todos os componentes, todas as peças que eu tenho aqui na minha loja, eu compro lá na mão dele, tá? O nome da empresa lá é FE Componentes, tá bom? Segue aí a logo e o contato do rapaz. É o Alisson Vendedor. E na descrição do vídeo também pode aí procurar aí e entrar em contato com ele. Só falar que foi o professor Luiz Henrique, que ele já vai estar lá esperando vocês, beleza? Então, pessoal, eu entortei aqui, ó, o display para facilitar para vocês verem, tá? A placa já foi consertada, tá bom? E eu vou mostrar para vocês o que a gente fez aí para poder tá descobrindo.
Logo de cara já vou falar para vocês, pessoal. Ó, aqui é o CI, o circuito integrado, que fica aqui na parte de baixo. E aqui nós temos os componentes, ó, nós temos os transistores aqui, ó. Esse transistor aqui, ó, vai acionar o buzzer. Ele é o transistor, ele é esse transistor bem aqui, ó, transistor Q50. Eu vou colocar aqui, ó, Q50. Aí nós temos esses transistores aqui, ó, que vai alimentar o segmento aqui do display, esses dois transistores, e nós temos esses dois transistores aqui que também vai levar aí a alimentação aqui para o display. Nós temos aqui os 4 transistores, ó, tá bom? Nós temos a numeração aqui ao lado, ó, Q123, Q122, Q120, Q121. E nós temos esses resistores de base, pessoal. Esses resistores de base aqui são esses resistores aqui, ó. Nós temos um resistor, 2, 3, 4 resistor. Esses 4 resistores aqui são os resistores de base dos transistores que vai levar a alimentação aqui para o nosso display. Beleza? Eles são de 2K. Então você pode testar, pessoal, esses componentes a frio, tá? O que é testar a frio? Sem precisar energizar a placa na tomada. Você pega o seu múltiplo na escala de bip, né? Aquela escala que faz o apito sonoro. Você mede a continuidade do pino do CI, ó. Tá aqui os pinos do CI, ó. 23, 25, 26 e 27. Tá bom? O do buzzer aqui ó, é o 25. O dos transistores é 23, 24, 26 e 27. Os que acionam aqui o display. Você vai medir do pino do CI até chegar à base. Você vai medir do terceiro pino para o GND. Esses aqui você vai medir do terceiro pino para os 5 volts. Tá bom? Você vai medir daqui do pino do meio até chegar no pino do buzzer, o outro pino do buzzer você testa lá até chegar no capacitor de 12 volts. E assim sucessivamente você vai fazer aí em todos os componentes. Se encontrar alguma trilha rompida, faça a trilha e testa a placa. Se encontrar algum componente com problema, troca o componente e teste a placa. Vocês já sabem também testar os componentes a frio, tá? Tem como testar também. Mas nesse caso que a gente preferiu energizar a placa. Então o que a gente fez? A gente energizou a placa, tá? E a gente veio aqui, colocou a membrana e a gente colocou o osciloscópio aqui no negativo geral da placa, tá? E aí com a placa, a gente apertando a membrana, tem que sair um pulso aqui, ó. Ó, um pulso PWM, que varia de 0 a 5 volts. Que vem pro pino 1 aqui do CI. Se tiver chegando, então o defeito tá para frente e o CI tá bom. Aí você vem e coloca do outro lado aqui, ó, do lado de cima, né? Aqui, sem apertar a membrana vai estar 12 volts, por quê? Porque os 12 volts vai alimentar aqui esse buzzer, vai passar do outro lado do buzzer e vai ficar parado bem aqui, ó. Então, quando você apertar a tecla, vai vir um pulso aqui. Esse GND aqui, ó, vai passar para cá e aqui vai passar a ser 0 volts. Aí vai criar um campo magnético aqui na bobina do buzzer e ele vai apitar, tá? Então, esses componentes que funcionam do mesmo jeito, tá? Toda vez que você apertar lá um número lá, que acender o display, vai vir um pulso PWM nos resistores de 2K, vai sair do outro lado, vai até o pino 1 que é a base. No pino 3, todos eles estão ligados aos 5 volts. Ó. Então esse aqui está ligado nos 5 volts, esse está ligado nos 5 volts, esse aqui está ligado nos 5 volts. Então chegou aqui um PWM aqui na base, de qualquer um deles, ele vai conduzir, ele vai levar esses 5 volts aqui para esse pino aqui de cima e vai alimentar os LED aqui, ó, os LED do display, tá? E vai acender o display. Beleza? A gente não vai fazer o teste em todos os componentes, a gente vai testar apenas um transistor que é o do buzzer e vamos testar um circuito de um transistor que alimenta o display, tá? E aí você pode fazer esse teste aí nos demais. Então a gente vai fazer o teste com o mini osciloscópio, a gente vai fazer o teste com o multímetro analógico e vamos fazer o teste com o multímetro digital, beleza? Vamos começar aqui com o nosso multímetro. Vamos começar aqui com o nosso multímetro analógico. A gente vai ligar ele aqui. A gente vai colocar aqui, pessoal, em vezes 1, tá? A ponteira de prova também aqui, a ponta de prova em vezes 1. Vamos colocar em 2 milissegundos e vamos colocar aqui em 2 volts. Então a gente vai medir no pino, tá? A gente vai medir no pino do CI, vai atravessar o resistor, vamos chegar aqui no transistor na base e vamos medir até chegar lá no
display. Vocês vão ver, né, que a placa vai estar funcionando perfeitamente, então os pulsos aqui vai estar correto, viu? Então a gente vai alimentar aqui a placa. Então a placa já ligou, o nosso display também, ó. Já estão todos funcionando, ó. Desligou, tá esperando só o comando aí da membrana. Então a gente vai pegar aqui a nossa referência. Beleza? E aí a gente vai testar aqui, pessoal. Ó, a gente vai testar aqui. Deixa eu escolher aqui o pino 22, deixa eu ver. Não, o pino 23. Esse circuito aqui de baixo, ó, o pino 23. Então vamos aqui pro pino 23. Então tá lá, ó, esse é o pulso que tá saindo do CI. Se você não tivesse esse pulso aqui, o CI já tava com problema, ou então você tinha trilha rompida. Aí você vai lá no pino do CI, ó. Olha lá, ó. Tem. Então beleza. Se tem aqui, o CI tá bom. Se tem aqui no transistor, aqui no resistor, tá bom a trilha. A trilha e o CI tá bom. Se tem aqui e não tem aqui, então a trilha tá interrompida. Que era o caso dessa placa aqui. Nós tinha 3 trilhas interrompidas. Tá bom? Então aí você vai atravessar o resistor aqui do outro lado, ó. Tá aí, ó. Você vai ter o pulso também do outro lado do resistor. Se não tivesse, o resistor tava aberto. E aí a gente vai aqui, ó, pra base, tá? Vou escolher esse de cima bem aqui, ó. Vamos pra base aqui do transistor, tá vendo? Sai do resistor, vem pra base. E do outro lado dele lá, ó, em cima, a gente vai ter aí, ó, o pulso. Beleza? Então se você estiver entrando aqui e não estiver saindo no pino de cima, é porque ou ele está com problema, ou ele está sem alimentação. A alimentação dele é no pino de baixo, ó, no pino 3. Eu conto assim, ó, pino 1, pino 2, pino 3. Então no pino 3 tem que ter 5 volts. Então você vai lá, ó, no pino 3, ó, todos eles têm que ter 5 volts. Se ele não tiver 5 volts, pessoal, não tem como ele conduzir, beleza? Então você mede a alimentação de todos eles têm que ter 5 volts no pino 3, tá? E no pino 1 a gente tem que ter aí, ó, esse pulso aí. Tem que ter esse pulso e tem que ter essa tensão aí, ó. Tem aí em torno de quase 5 volts. Então se você tiver a tensão contínua, só esse traço aqui, 5 volts, não tá bom não, viu? Tem que vir o pulso PWM também, ó. Aqui, ó, o pulso PWM e a tensão. Ó, se tiver só assim, ó, com tensão, é porque tem tensão, mas não tem pulso PWM. Tem que ter aqui, ó, na base a tensão e tem que ter o pulso. Então nós temos aqui, ó, no pino, em um pino de saída dos transistores que acionam o display, o resistor, do outro lado do resistor, na base e na saída. Beleza? Todos eles vão ter que estar assim, ó, o de baixo, ó. No resistor de baixo, do outro lado do resistor, na base e na saída. Beleza? Então esse aí é o teste do display. Você quer testar com o multímetro analógico? Vamos testar aqui primeiro com o nosso multímetro analógico. Você vai colocar aqui na escala de 10 volts. E aí a negativa você vai colocar no negativo. Tá bom? E a preta você vai encostando do mesmo jeito, tá? Do pino do CI até chegar na saída aqui do display. Mas o ideal, pessoal, como envolve pulso, o ideal é testar com o osciloscópio, tá? Então, ó, eu vou testar aqui, ó, na saída. Tá lá, ó. Deixa eu colocar aqui. Negativo, ó, na saída pro resistor, do outro lado do resistor, na base e na saída pro display e a alimentação. Então, você vai ter apenas tensão. Você vai ver apenas a tensão aí, mas não vai ver pulso. Beleza? Quer medir aqui com o digital? Pessoal, fica até o final do vídeo que a gente vai testar o circuito do display. Ou o circuito aqui do buzzer, beleza? Então vamos lá, pessoal, ó. Já tá aqui em 20 volts. Vou colocar aqui, ó, negativo do capacitor. A gente vai medir aqui, ó, em um resistor, ó, 4 volts. Do outro lado do resistor, 4 volts na base e na saída. Ó, na saída a tensão aí já é bem baixinha, ó. Tá aí, ó,
1 volts, tá? Um pouquinho mais de 1 volts. E a alimentação no pino 3, 5 volts. Então, tá aí. Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, o teste no circuito do buzzer. Para isso tem que estar com a membrana. Por quê? Porque o buzzer e o circuito do buzzer só é acionado quando nós pressionamos a membrana, tá? Então, quando a gente apertamos a membrana é que o buzzer aí apita. Nesse caso aqui, o circuito também já está funcionando, tá bom? Então a gente vai colocar assim. Eu acho que vocês não vão conseguir ver bem, pessoal, mas eu vou dizendo para vocês aqui onde que eu vou estar colocando, viu? Então aqui o nosso osciloscópio, eu vou colocar aqui o nosso negativo. Ponta de prova em vezes 1, o osciloscópio também em vezes 1. Então a gente vai ligar aqui a placa. A gente vai testar, pessoal. A gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu mostrar logo aqui no papel. A gente vai testar a alimentação do buzzer. Então nenhum pino do buzzer vai ter que ter 12 volts. Como o buzzer não vai estar funcionando, no outro lado do buzzer também vai ter que ter 12 volts. Então aqui tem 12, aqui tem 12 e o buzzer não está funcionando, tá? Quando ele estiver funcionando, você vai ter 12 volts de um lado, do outro lado você vai ter 0. Sempre que você apertar a membrana lá, você vê qual é o que tem 12, tá? Aí do outro lado que tem 0, você continua lá com o osciloscópio lá. E você vai apertando a tecla, o osciloscópio ele vai ficar oscilando aqui, tá bom? Então, quando eu medir no pino do CI, eu vou estar medindo aqui. Aqui não tem resistor, tá? Eu vou estar medindo aqui na base. No pino vai ser o mesmo que na base. Vou medir no pino, então eu vou tá medindo aqui. Na base aqui, no terceiro pino aqui é GND, ó. E aqui é onde vem o GND. Aqui hora vai ser 12 e hora vai ser 0. Quando o buzzer estiver desligado, ou seja, quando eu não estiver apertando a tecla da membrana, aqui vai ter 12 volts. Quando eu apertar, o buzzer liga e aqui vai ter 0 volts. Por quê? Porque vai vir um pulso PWM aqui na base, vai conduzir esse componente aqui, né? Aqui vai ter 12 volts, aqui vai ter 0 volts, porque está no GND. Então esse GND vem para cá e vai matar esses 12 volts. E aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 12. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Vou ligar aqui a nossa placa. Então, pessoal, já liguei aqui a placa aqui, ó. Tá bom? Tá em 5 volts por divisão. Tá em vezes 1. A ponta de prova também tá em vezes 1. Então eu vou medir diretamente no buzzer. Vou medir de um lado e vou medir do outro. Ó, medir aqui. Tem 12 volts. Desse outro lado aqui também tem 12 volts. Então, ele tá sendo alimentado, tá? Ele tá sendo alimentado. Beleza? Agora eu vou escolher uma ponta de prova. Eu vou escolher essa aqui, tá? Vamos ver se quando a gente aperta a tecla, ela varia, tá? Essa tensão cai. Ó, a tensão não caiu, a tensão tá fixa. Então vamos escolher o outro lado. O lado de baixo. Vou apertar, ó. Ó, veja que a tensão caiu. Então é muito provavelmente que desse pino de baixo aqui é que tá vindo o comando. Tá bom, Luiz Henrique, mas a gente só consegue descobrir se a placa estiver funcionando. E se não estiver funcionando, se o transistor estiver com problema, não estiver vindo o pulso do CI, ele não vai acionar, vai continuar com 12 volts. Como é que eu faço para saber? É só você seguir o pino. É só você seguir o pino do buzzer que tá indo para um transistor. Então aqui nós temos o buzzer, ó. Um lado é 12 volts. O outro lado, ele vem num transistor bem pequenininho, ele vem num transistor pequenininho. Então esse lado que vem pro transistor aqui é o lado do comando, é o lado que hora vai ter 0, hora vai ter 12 volts, tá bom? Ó, então tá aqui, esse lado de baixo aqui, nós temos 12 volts, quando a gente aperta aí, ó, a tensão cai, beleza? Então, o transistor aqui, ele é um transistor, ó, NPN, tá? Ó, a base dele, que vem lá do CI, tá? Vem lá do pino do CI. Eu vou colocar lá no pino do CI. Vou colocar lá no pino do CI. Vou colocar aqui em 2 milissegundos. E vou colocar aqui em 2 volts. Então eu vou colocar aqui na base. Toda vez que eu pressionar a tecla aqui, vai vir o pulso lá do CI, ó. Tá aí, ó. Ó, tá vendo o pulso?
vai vir um pulso aí igualmente o pulso lá daqui do transistor. Ó. Vai vir um pulso igualmente esse aí, ó. Ó, vou colocar lá, ó, na base, que é o primeiro pino. Ó, não tem nada, eu vou apertar, ó. Ó. Se não vir isso aí, pessoal, ou o problema tá na trilha, que liga o pino do CI até a base, ou o problema é o CI. Então você vai lá no pino do CI, tá? Você vai lá no pino do CI lá. Se sair no pino do CI é a trilha, ó. No pino do CI. Beleza? E no pino de cima, que é o que vai levar ao 0 volts, ó. Aí, ó. Veja que a tensão cai, ó. Beleza? Então o circuito do buzzer está funcionando perfeitamente e o próprio buzzer está funcionando. Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, como testar com o multímetro analógico. Primeiro vamos testar com o digital aqui, já está mais perto, ó, o digital. Vamos colocar aqui em 20 volts. Vamos colocar aqui em 20 volts. O que acontece, pessoal? Aqui, ó, nós temos o circuito do buzzer. Então, esse transistor aqui, ele vai conduzir o negativo daqui para cá, certo? Então, o que a gente faz para a gente pegar essa condução? Aqui, pessoal, a gente coloca a nossa ponteira negativa e a positiva, a gente coloca lá no positivo dos 12 volts. Quando a gente apertar a tecla, ele conduzir, esse bicho aqui vai conduzir, né? Esse transistor ele vai levar os 12 volts. Ele vai levar o negativo para cá e aí no teu multímetro vai mostrar os 12 volts. Por exemplo, quando você colocar aqui, ó, a ponta de prova positiva no 12 volts e o negativo aqui, você não vai ter tensão. Por quê? Porque aqui não vai ter negativo. Esse negativo daqui só vem para cá quando você aperta a tecla e esse transistor aqui é acionado pelo CI. Então esse 0 volts aqui vem para cá. Aí é a hora que você vai pegar os 12 volts, tá bom? Eu costumo testar assim, porque se você colocar a ponta negativa no negativo e a positiva no positivo, você vai pegar uma tensão muito pequena, tá? Então aqui, ó, você faz assim, ó. Você coloca em 20 volts. Você vai colocar a ponta positiva no positivo da fonte, ó. Esse aqui é o negativo, né? O negativo do relé. E aqui é o positivo. Se você medir aqui, ó, aqui é o capacitor que gera 13 volts, ó, 12 volts, tá? Tá com 13 volts porque tá sem carga. Então, você vai pegar o positivo e vai colocar no positivo. Esse aqui é o negativo, ó. E aí você vai colocar no positivo. E aí você vai colocar no pino de cima do transistor, que vai lá para um lado do buzzer. Ó, veja que você não vai ter nada. Tá bom? Você não vai ter nada. Por quê? Porque aqui na parte de cima aqui, ó, você tem positivo. E aqui você tá colocando também no positivo, por isso que não tem tensão. Quando você apertar a tecla e o circuito estiver bom, ele vai conduzir. Ele vai trazer o negativo para cá. Então vai ficar negativo e positivo. Então vai aparecer, obrigatoriamente tem que aparecer os 12 volts, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Positivo. No positivo do capacitor de 12 volts. E o negativo você vai colocar em cima. Aqui do pino, tá? Em cima do transistor que vai no pino 2, né? Que é o pino de cima, que vai pro buzzer. Vou apertar a tecla aqui, ó. Olha lá, ó. Veja que a tensão subiu, ó. Ó, se você apertar forte, ó, passa de 5 volts, olha lá, ó. Tá vendo? Passa de 5 volts. Então ele tá conduzindo, beleza? Então ele tá conduzindo. Agora, se você quer ver a tensão na base, aí você vai colocar o negativo do capacitor. Aqui. E o vermelho você coloca no pino 1, que é a base, ó. Aí você diminui aqui a tensão para 2 volts e fica apertando, ó. Tá vendo que varia? Então vem o pulso para a base. Se você colocar em cima com o positivo, também você pega, ó. Olha lá, ó. Mas a tensão é muito baixa, pessoal. Muito baixa, ó. Tá? Então, eu recomendo você inverter as pontas de prova. Colocar o positivo no positivo do capacitor. E o negativo lá na parte de cima que vai pro buzzer. Aí você vai pegar tranquilo, tá? Você vai pegar tranquilo. Ó, coloquei, deixa eu aumentar aqui, ó. Vou apertar, ó. Olha lá, ó. Tensão subindo. Se você apertar forte, ó, a tensão passa de 5 volts.
Então ele está conduzindo normalmente. Beleza? Vamos ver aqui com o multímetro analógico. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, pessoal, porque para explicar direitinho, o vídeo tem que ficar um pouco grande. Então vamos colocar aqui, ó, na escala de 10 volts. E aí a gente vai colocar o negativo no negativo do capacitor, que é esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Então, tá aqui. E vamos colocar na base. Então, na base, vou apertar a membrana, ó. Tá aí, ó. Veja que tá variando, ó. Então, você consegue pegar também a variação, ó. Tá? Veja que tem 0 volts. Você aperta qualquer tecla. Na base tem que vir um comando. Na base e lá no pino também disso aí, ó. Aí, ó. Beleza? Agora no pino de cima, que é para onde vai pro buzzer, tá? Você aumenta aqui a tensão, ó, porque o que é 12 volts que vai ter aqui. Você vai ter 12 volts, porque ele não vai estar conduzindo. Quando você apertar essa tensão, ela vai cair, ó. Então veja que o ponteiro ele desce, ele deflexiona no sentido anti-horário aqui para baixo, ó. Tensão negativa, ó. Tá vendo, ó? Aí, ó. Beleza? Você pode também inverter a ponta de prova aqui, ó, para facilitar o teste, ó. Aqui você, ó, coloca aqui, ó. Ó, veja que ela desceu, tá? Ela desceu. Ó, deixa eu colocar aqui na escala sensível. Ó, aí você aperta, ó. Ó, veja que no sentido horário ele dá um pulso para cima, ó. Beleza? Então, você aprendeu aí qual é o funcionamento aí do display, né? Você aprendeu o funcionamento aí do buzzer e você aprendeu a testar ele com o multímetro digital, com o multímetro analógico e com o osciloscópio, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Deixa o seu like aí, curte, comenta, compartilha, divulga o canal. E até o próximo vídeo, beleza? E não se esqueça aí de ser membro, não se esqueça de comprar aí nossos cursos, tá bom? E de entrar em contato aí também com o meu colega Alisson.